Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente configura uma das ferramentas mais utilizadas aí para documentação de APIs, como é que a gente configura ela aqui dentro da nossa API para que a gente consiga criar uma documentação para a nossa API. A documentação de API, como o próprio nome diz, né, consiste em a gente criar uma documentação para os nossos endpoints. Então é muito interessante que quando você desenvolve uma API, você crie também uma documentação, nem que seja uma documentação mais simples, porque vai servir muito aí para outras pessoas que forem utilizar a sua API, né, para os seus clientes de fato. Então, se vai ter várias interfaces consumindo esses endpoints seus, uma documentação vai ajudar bastante quem estiver desenvolvendo essa interface, porque ela não vai precisar de ficar te perguntando como é que consome tal método, o que tal método faz, ela não vai precisar de ficar fazendo tentativa e erro, né, com os métodos. Então, a documentação é muito boa, até mesmo para a integração entre empresas, né? Se você vai integrar com um sistema de outra empresa, se esse sistema tiver uma documentação bem feita, atualizada, né, com os dados mesmo que batem com a realidade, essa integração vai se dar de uma forma muito mais fácil. Então é muito importante aí nas APIs que tenha uma certa documentação. E a documentação, tem várias formas, né, de você criar isso aí. Você pode criar a documentação na mão, você pode fazer de várias formas. Uma das formas mais utilizadas pelo pessoal do mercado aí é utilizar o Swagger, que é uma ferramenta aí para fazer essa geração. Então, o que consiste o Swagger basicamente? A gente basicamente vai ter um arquivo JSON aqui dentro do nosso projeto, e aí eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente configura uma outra biblioteca, igual a gente importou essas outras bibliotecas aqui, como é que a gente importa essa biblioteca aí do Swagger, de forma com que ele transforme esse arquivo JSON em uma página web. Então, a gente pode servir essa página web juntamente com a nossa aplicação, de forma que o usuário, quando for utilizar a nossa API, ele pode já entrar nessa página, ou às vezes a página pode ser até a raiz da nossa API, que ele já consegue ter uma documentação mínima ali. Então, beleza? Vamos começar aqui? Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma documentação, é um arquivo que documente os nossos endpoints. Então, o interessante é que a gente conseguisse aqui documentar todos os endpoints que a gente desenvolveu. Então, seria interessante que a gente colocasse lá, na parte da documentação, uma parte para account, e dentro do account, todos os endpoints que a gente fez, post, get e tudo mais. Aqui eu vou mostrar para vocês só como é que documenta só dois, porque o restante é bem parecido, só para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui. Mas aí, quando vocês tiverem uma API lá na vida real mesmo, o interessante é que cada vez que tenha mais recursos aqui, né, account, user, por exemplo, vocês todos esses estejam agrupados lá dentro e com os endpoints específicos definidos. O Swagger tem uma ferramenta interessante, ela se chama Swagger Editor. É esse site aqui, ó. Vocês podem abrir ele aí, ó, digitar swaggereditor.io. Ele já abre nessa página. Não, editor.swagger.io. Ele já abre exatamente nessa página, que é já nos dando um exemplo. Então, como é que funciona aqui, né? Ele tem aqui um arquivo, esse arquivo dele aqui é no formato YAML, YAML. Nós, quando formos importar lá para o nosso arquivo, a gente vai vir aqui em File e Save, Convert em Save as JSON. Então, a mesma coisa que a gente está colocando aqui em YAML, a gente vai colocar lá vai converter para JSON, porque essa biblioteca que eu vou utilizar lá no Ultimate Express, ele precisa de JSON. Então, note que todo esse YAML aqui é a configuração, é a definição da nossa API. Daqui, no caso, essa API de exemplo que eles dão aqui, chama Swagger Pet Store. E aqui, do lado direito, aqui, a gente pode ver o que esse YAML aqui da esquerda gera. Então, a gente tem lá, por exemplo, aqui uma descrição, né, os esquemas permitidos, HTTP, HTTPS, questão aí de autorização, como é que faz. E aqui que vem os recursos que eu estava comentando. Está vendo que aqui você vai expandindo? Então, na nossa API, esses recursos aqui vão ter que ser, aqui vai ter que ser, por exemplo, account, em vez de pet aqui. No caso, a gente só tem um recurso, né? Então a gente vai ter um só. E dentro do recurso vem os endpoints. Então, por exemplo, aqui o post no /pet. Aí você clica nele, você vê que já a descrição, adiciona um novo pet para a loja, tudo mais. Aí mostra lá o body, o que você tem que enviar, respostas, tipos de respostas aqui, né? Então é bem interessante, né? Quando você for integrar com uma API, se você tiver uma página web dessa aqui, é bem bacana. E é muito mais fácil a gente poder
manter uma página dessa através de um arquivo de configuração, como esse aqui, por exemplo, né? Um arquivo que a gente vai definindo as coisas em um arquivo, do que a gente tem que ficar editando o HTML de página para gerar isso aqui. Então, a partir desse YAML no nosso projeto, se a gente tiver que fazer alguma alteração, na verdade o JSON, né, que nós vamos converter esse YAML para o JSON. Quando a gente tiver que fazer uma alteração na rota, adicionar algum parâmetro aqui, algum endpoint, basta a gente vir aqui no JSON, fazer a alteração, e depois, com a nossa aplicação subir, ela já vai ter alterado já. Então, aqui, por exemplo, aqui no nosso YAML, a gente tem várias informações, né? Então, todas as informações que estão aqui do lado direito, elas estão de alguma forma aqui do lado esquerdo, aqui no YAML. Então, a gente tem lá info, description, várias informações aqui genéricas, né? Algumas tags, os esquemas aqui, né? Seria a base do GTP, GTPS aqui. E aqui vem os paths, né? Que vem como se fossem os endpoints mesmo da nossa aplicação. Então, aqui a gente tem lá, o post. Vou aumentar um pouquinho aqui. A gente tem lá, por exemplo, o barra pet. Dentro do barra pet tem lá post. Então, esse barra pet aqui já seria essa parte aqui, ó. Aí aqui dentro tem todos os endpoints lá, post, put, e aí dentro dele a definição, né, do que ele é de fato. Essa tag aqui seria aonde que ele está agrupado, que seria aqui, no caso, ele está agrupado aqui dentro dessa tag que a gente colocou aqui em cima, né, que seria o pet, mas aqui no nosso caso vai ser account. Então, a gente vai definir uma tag aqui chamada account, que é basicamente o nosso recurso, e aqui dentro a gente põe os paths que estão associados àquela tag. Por aí vai, pessoal. Aí vai lá, tem todas as informações, informações de parâmetros, informações de resposta. Então, tem muitas opções, essa questão aqui do Swagger. Não convém a gente ficar entrando em detalhes uma por uma aqui. Vamos depois, vou criar dois endpointzinhos aqui, duas tagzinhas aqui para a nossa API para vocês verem. E não vou ficar explorando todos os campos aqui, porque também nem eu conheço todos esses campos aqui. Isso aqui a gente vai conhecendo mesmo à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso e vai vendo. À medida que você vai precisando, você vai descobrindo, né? Eles têm uma documentação muito boa no próprio site. E aqui no final, ó, a gente também tem interessante, tem aqui definitions. Então, em alguns lugares lá, você consegue, por exemplo, definir qual que é a sua estrutura. Então, por exemplo, aqui nós vamos definir aqui, ele tem aqui, por exemplo, order. Nós vamos definir aqui, por exemplo, aqui o nosso account. E aqui já os campos que tem nosso account. No caso dele aqui é ID, pet ID, quantity. E depois lá em cima a gente consegue referenciar isso aqui que a gente definiu aqui embaixo. Então, vamos, eu criei um aqui na mão, simplesinho, vou só mostrar para vocês aqui. E na próxima aula a gente coloca ele lá para responder lá dentro da nossa API. Então, pessoal, vou colar aqui, ó, vou apagar isso daqui. O que eu fiz, né, basicamente, quando eu fui montar esse arquivo aqui? Eu peguei esse aqui do edito e saí alterando. Eu saí alterando para, de forma, criar alguns simples aqui só para o nosso. Então, eu apaguei e colei aqui o que eu já tinha feito previamente, para a gente não perder tempo aqui digitando. Então, olha só, Swagger aqui. Então, aqui vamos passar pelos campos que tem aqui, né, que eu coloquei aqui. Que é aqui a versão do Swagger. Então, como eu disse, eu saí alterando aquele que a gente estava vendo antes. Então, eu saio simplesmente trocando aqui, que é o interessante, né? Porque à medida que você vai alterando aqui, ele já vai mostrando para a gente, por exemplo, se eu tirar essa palavra description, aqui tá vendo que já sumiu aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Description voltou, tá vendo? Então é interessante que ele vai meio que compilando para a gente a informação, né? Então, por exemplo, apaguei a aspa dupla aqui, ele já deu um erro aqui para a gente, ó lá, erro. Já fala até a linha que deu erro. Você passa o mouse aqui, você já vê o erro acontecendo, né? Então é bem interessante esse editor deles aqui. Editor online aí, gratuito deles, muito interessante. Então aqui você bota a descrição da sua API, MyBank API Description, versão, um título, e aqui você vem as suas tags, né, que aqui eu comentei seriam os nossos recursos. Então cada tag que você colocar aqui vai ser um agrupamento desse aqui, né. Então aqui no caso, tag account, name account, né, description account management, tipo assim, gerenciamento de contas, por exemplo. Então, se você quisesse depois para mais recursos, você via aqui e colocaria mais uma tag. No caso nosso, a gente está trabalhando só com account. E aqui depois vem as paths. Note que cada path a gente fala a tag que ela está associada, que é justamente para ela ficar dentro desse grupo aqui que a gente criou. Então, aí eu criei só 2 endpoints aqui, só para a gente poder ver como é que funciona. Não convém a gente ficar aqui perdendo tempo demais digitando isso aqui. Então, seria o quê? Get,
seria a parte aqui para a gente retornar todas as contas que eu criei aqui, e o post, que seria a parte para a gente criar uma conta, né? Nota, pessoal, aqui, ó, aqui no caso do YAML aqui, ó, se você der apagar uma indentação igual eu paguei aqui, ele vai te mostrar aqui que tem um erro de indentação, ó lá. Te mostra o erro até da linha. Então, essa indentação aqui, ela faz parte aqui desse YAML. Então, quando vocês estiverem editando, vocês têm que tomar atenção aí com os tabs que você dá aqui dentro, né? Para ficar bem indentado, senão ele não vai compilar aqui e mostrar do lado direito o resultado. Então, ele mostra lá para você já o resultado, mostra que, por exemplo, aqui então no nosso barra count, né? Que seria o APF. Tem lá o get, a tag, aqui uma descrição, o que ele produz, né? Que é JSON, e os tipos de resposta. Aqui eu coloquei em resposta 200, que é quando a operação deu sucesso, e ele retorna um array de account. Então lembra que eu comentei das definitions que fica lá embaixo? Então olha aqui embaixo, definition, eu criei uma definição account. Então ela é um objeto, type object, e as propriedades que ela tem um nome, um name e um balance. Então string e integer. E aqui você pode até colocar um exemplo. Então eu coloquei um exemplinho aqui, Guilherme Assis, e um valor aqui. E esse valor, quando a gente vai ver o exemplo aqui, ó, o exemplo de resposta. Esse exemplo aqui, então, do 200, ó, ele está representado aqui, ó, aqui desse lado direito na página. Então, lá, código 200, operação com sucesso. E aqui já mostra um exemplo, que é justamente o exemplo, o array de definições que eu coloquei aqui, ó, de accounts. Então, ele já mostra aqui para a gente um array, e aqui o exemplo que eu coloquei aqui, ó, já vem um valor. Então, já dá uma ideia de um exemplo mesmo, né? Então, outro retorno que a gente, da nossa API é um 400, caso dê algum erro. E a criar a conta aqui, basicamente a mesma coisa. A diferença aqui, na entrada a gente requer o objeto, né? Então vamos ver aqui, ó, post account. Então a diferença nossa toda é aqui nos parâmetros, aqui, ó, in body, né? Então a gente recebe parâmetros pelo body e aqui o parâmetro ele exige que ele esteja aqui no corpo da requisição, né? Então aqui o mesmo, como eu coloquei aqui o esquema aqui ref definitions, ele pegou aquela definição lá de baixo. E aí as respostas, beleza, 200 e 400. Então, quero mostrar uma outra coisa interessante aqui dessa ferramenta, mas aí eu mostro, depois que ela estiver integrada na nossa página, eu mostro para vocês. Beleza, pessoal? Vamos encerrar essa aula aqui. Na próxima aula a gente vai fazer o download aqui desse YAML como JSON, convertendo ele em JSON, e vamos colocar ele dentro da nossa API. Beleza, pessoal? Abraço e até a próxima aula.